Como vai, Rafael? Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para mais uma entrevista no nosso canal do Instituto Suavemente. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite e a oportunidade. Entendo que seu tempo é muito curto, muitas atribuições, principalmente nesses tempos de caos que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, gostaria de que você iniciasse a nossa entrevista nos falando, desde lá do seu início, da sua formação acadêmica. Perfeito. Bom, eu sou original de Belo Horizonte, estou atualmente com 42 anos, e a minha formação, se eu falar ligada à parte profissional, eu sou formado em Economia na UFMG, início do século XXI, e eu tive depois, né, uma exposição bacana à parte da gestão. Eu fui estagiário na Fundação Dom Cabral, me encantei pelo tema e comecei a enveredar para a parte de gestão. Trabalhei com temas de, na verdade, competitividade, inovação, responsabilidade social, e aí eu fui para a área de sustentabilidade. Resolvi me desenvolver em gestão de sustentabilidade, tive a oportunidade de fazer um curso na Alemanha, né, bem interessante. Em qual cidade da Alemanha? Em Lüneburg, é no norte da Alemanha, perto de Hamburgo. Fiquei lá 1 ano e fiz 1 ano à distância. E aí já mudei de carreira, já abracei a sustentabilidade, isso foi em 2008. E de lá para cá, continuei dando aulas, fazendo pesquisa, dando consultoria e queria fazer um doutorado, acabou que o plano não seguiu, né? Não foi possível. E aí agora, né, eu estou fazendo um outro curso de liderança, né, internacional também, para me adequar para esse meu momento aqui de vida. Qual foi o caminho que te levou a trabalhar na área de sustentabilidade, que você já vem conversando aqui agora? Me fale sobre a empresa Watto, que foi você que foi o fundador, um dos fundadores, ou fundador dessa empresa, que ela é uma empresa de soluções em ESG. E para quem não sabe o que significa, é a política do meio ambiente, responsabilidade social e governança. Bom, a minha história começa, eu era pesquisador na Fundação Dom Cabral na área de competitividade e inovação. E a gente fez uma pesquisa numa ONG inglesa, era uma parceria com uma ONG inglesa chamada Accountability. Isso era em 2005. E aí nossa ideia era entender se havia alguma relação entre competitividade e responsabilidade social. E nós fizemos uma análise e tal, e foi muito interessante que apareceu uma correlação muito alta. Países mais competitivos também tinham empresas mais responsáveis. Só que correlação não é causalidade. Então eu fiquei naquela dúvida. Países competitivos são ricos e desenvolvidos e isso força as empresas a serem mais responsáveis? Ou empresas responsáveis conseguem gerar resultados extraordinários que promovem a competitividade dos países? E nisso eu fui para o meu MBA, né, lá na Bela Alemanha, questão essa, para né? dar uma olhada nisso, né, para entender, né? E aí eu fiquei sempre nesse processo. Eu sempre gostei muito da academia, então eu dava aula, eu fazia pesquisa. E eu comecei a ter essa necessidade de trabalhar também a consultoria. Porque aí eu queria colocar em prática as minhas ideias, aquilo que eu tinha aprendido, né? E eu tive uma primeira consultoria, chamava NHK Sustentabilidade, que eu tinha alguns sócios, né? E foi um trabalho muito bacana, né? Muito legal. Mas aí, em 2018, que a gente já estava no momento que os sócios já queriam fazer outras coisas, a gente resolveu dissolver a empresa. E aí foi muito bacana que eu tinha feito um projeto com um antigo colega meu de Fundação Dom Cabral, um dos precursores da sustentabilidade no Brasil. E a gente conversou, eu cheguei para ele e falei, olha, tô fechando a minha consultoria, mas eu não queria terminar esse projeto. Só que eu queria abrir uma outra com uma outra pegada, um outro olhar muito parecido com esse projeto que a gente desenvolveu junto. E ele topou, né? O Cláudio Boechat, o nome do meu sócio. E a gente pegou a empresa e muito interessante, porque assim, nós tivemos pouquíssimo tempo de empresa pré-pandemia. A gente praticamente começou a empresa e já veio a pandemia. Mas a gente se adaptou muito rápido, então a empresa cresceu muito durante a pandemia, fizemos vários projetos super interessantes.
Quem eram os seus clientes? Eu tive clientes, tive Hermes Pardini, que é laboratório de diagnóstico, a PIF-PAF, que é a empresa de alimentos, Vale, Sebrae Minas. Então, eu tinha vários clientes relevantes Assim. e eu tinha uma visão muito, muito bairrista, assim, né? Eu queria muito oferecer soluções para as empresas em Minas Gerais, né? Então, esse era o nosso perfil, mas é uma escola muito, muito boa, né? São empresas muito bacanas, muito inovadoras, né? Muito abertas e deu oportunidade para a gente aprender muito aí nesse processo. E com isso, como você chegou até o Grupo Ambipar? Me fale um pouco sobre o grupo, seus segmentos, pontos de presença e atuação. Claro. Bom, eu chego na Ambipar. A Ambipar é uma empresa brasileira, quase 30 anos de mercado. E é uma empresa que nasceu com DNA de meio ambiente, de serviços ambientais. Muito voltado para a questão de gestão de resíduos e promoção de economia circular, aterro zero, né? Esse tipo de coisa. Eu cheguei no grupo porque a Ambipar, ela fez um IPO, né? Ela lançou Sim. ações, entrou no mercado aberto na B3 em 2020. E uma das demandas que tinham no crescimento era a parte de consultoria em sustentabilidade, consultoria ESG, né? Ambiental, Sim. Social e Governança. E a Ambipar, ela no IPO, ela tinha uma estratégia de ter um rápido crescimento via aquisição de empresas estratégicas. Então, a Uatu foi identificada como uma empresa estratégica e a gente foi, então, adquirido, fomos incorporados ao Grupo Ambipar, né? E eu recebi, primeiramente, essa responsabilidade de desenvolver esse segmento dentro da companhia. E depois eu acabei sendo convidado para assumir a diretoria, né? E agora ser CEO de sustentabilidade. Mas a Ambipar, basicamente, né? Hoje a gente tem 40 países oferecendo serviços ambientais, que são gestão de resíduos, reciclagem, reuso, compostagem e principalmente ajudar as empresas a desviarem os seus resíduos do aterro e também a parte toda de combate às mudanças climáticas. Ajudar as empresas também a reduzirem emissões de gases de efeito estufa e a gente se adaptar a essas mudanças climáticas que a gente está vendo aí. E a outra parte é toda a parte de resposta a emergências ambientais. Pode ser desde um caminhão que tomba numa estrada com um químico, com produto químico, e que alguém precise ir lá limpar isso para o caminhão poder... Tecnicamente falando. Né? Exato. E pode ser até um incêndio florestal, que a gente vai ajudar a combater com helicóptero, ou até mesmo a gente dá suporte, né? Por exemplo, agora tem um porta-aviões americano no Rio de Janeiro, e a gente está fazendo um acompanhamento para evitar qualquer impacto ambiental que possa acontecer desse movimento. Então, a gente vai, né, para muitos setores aí, muitos modais. Não tem como associar o nome Ambipar à reciclagem. Qual o percentual de resíduos que são reciclados no Brasil e se esse percentual atendem os acordos internacionais? Nesse ponto, infelizmente, a gente ainda está muito aquém, até mesmo de países de nível de desenvolvimento próximos do nosso. Pra você ter uma ideia, hoje no mundo, em média, 1/3 dos resíduos são reciclados, valorizados de alguma forma, né? Então, imagine, de cada quilo de lixo que a gente produz nas nossas casas, só 1/3 consegue realmente ser aproveitado. Os outros 2/3 são coisas. Isso é uma média global. E para onde esses 2/3 vão? Aterro sanitário. Aterro sanitário. Então, aterro sanitário ainda é uma realidade muito forte no Brasil. Aterro e lixões. E lixões. Apesar da gente ter um programa Lixão Zero, no Brasil ainda mais da metade dos municípios descartam seus resíduos em lixões. A diferença do lixão para o aterro é que o aterro ele tem uma proteção para não ter contaminação de solo, ele tem drenagens para que o churume, né, o líquido que saia, possa ser absorvido e tratado. Ele tem drenos para poder coletar os gases também que são gerados, principalmente metano. Esse nome desse líquido, que é um cheiro bem perturbador, Sim, é chorume? chorume, isso. Ele é poluente? Muito, muito. Então, ele tem que ser tratado, né, antes de ser
devolvido para a natureza. E o lixão não, o lixão é simplesmente um lugar onde as pessoas começam a jogar o resíduo, ele fica ali contaminando o meio ambiente, né, os recursos hídricos, os lençóis freáticos. Então, hoje no Brasil, metade dos nossos municípios descartam seus resíduos para lixões ainda. 1/3 só tem sistema de coleta seletiva, mesmo assim não é em 100% do município. Em média, a gente está reciclando no Brasil 4% do material 4%? Só reciclável. 4%? Só 4%. Então, o mundo tem uma média de 32. Países próximos da gente estão entre 15% e 20%. Chile, Argentina. E a gente é 4%, né? E com uma questão, assim, muito grave, porque nós temos dentro de uma política de resíduos sólidos, que é lá de 2010, a gente definiu que a gente queria trabalhar toda essa parte da logística reversa, né, do tratamento de resíduo com cooperativas, para a gente também ter um impacto social Sim. positivo, né? E o que acontece é que, ao longo do tempo, essa ideia original foi sendo perdida. Então, hoje, as cooperativas, muitas vezes, elas têm dificuldade de vender o material delas. Por quê? Porque, às vezes, o material virgem, ele tem um incentivo fiscal, ele tem uma isenção de imposto, Sim. ele tem algum tipo de vantagem, né? De alguma isenção que ele tenha Que de uma usado, região. supostamente, para reciclagem não tem. Exatamente. Então, essa competição injusta, para ter uma ideia, o pico nosso de volume de material coletado por cooperativas foi 2013. De lá para cá, a gente não conseguiu mais voltar ao mesmo patamar. E tem alguma perspectiva de uma mudança fiscal nisso? Existem vários projetos de lei agora sendo discutidos para estabelecer uma política de economia circular no Brasil. O Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento, tem agora um grupo de trabalho de economia circular. A gente tem propostas no Congresso para eliminar alguns impostos da atividade, né, de reciclagem, porque é aquilo. Não, Roberto, eu produzi uma embalagem, paguei um imposto. Aí eu faço o processo de reciclagem, essa embalagem vai voltar para o mercado, eu pago o imposto de novo. E aí o governo acha que faz sentido você ainda cobrar uma terceira vez nesse processo, entendeu? Impostos, Então, né? exato. Em cima de impostos. Quer dizer. Isso. E o que acontece? Quando a gente está falando de cooperativas, a gente está falando de uma população muito carente. A gente está falando de uma maioria de mulheres, mães de família que estão nesse processo. Então, é muito triste, às vezes, uma cooperativa que a gente apoia, que eles têm 30%, 40% do material deles tendo que ser destinado para um aterro sanitário, porque a fábrica fica cobrando deles um valor muito baixo pelo material, que nem vai remunerar os custos que essa cooperativa tenha. Então, isso é algo que a gente vem também trabalhando, conversando com alguns parceiros, né, com atores da sociedade civil, para a gente conseguir modificar. Que tipo de cliente vocês atendem? Somente o B2B, que é a empresa para empresa, ou atendem também a governo? A gente atende, fora do Brasil, a gente atende governo, porque a gente presta serviços de resposta a grandes desastres. Então, quando tem um furacão numa região e ela precisa ser reconstruída, nós prestamos serviço de organização, planejamento e coordenação desse processo de reconstrução, né? No Brasil, a gente praticamente não tem contratos com o governo, são mais empresas e pessoas. Empresas, o nosso forte é a indústria. Então, a gente vai, ou no caso de resposta à emergência, a indústria nos paga para que, caso aconteça qualquer problema com ela, a gente ofereça para ela equipe preparada, planos já estruturados de resposta e toda uma operação feita da forma mais rápida, mais objetiva para reduzir o risco de impacto negativo para as pessoas e para o meio ambiente. Então, a gente atende ali muitas empresas. No caso da Environment, que são os serviços ambientais, a gente também atende a indústria, a gente coloca na parte de gestão de resíduos. A gente entra dentro do site do nosso cliente, leva o nosso time, leva os nossos equipamentos, estudamos quais são os resíduos gerados naquela indústria, definimos oportunidades de valorização desses resíduos
para a gente conseguir o máximo possível evitar que esse material vá para aterro sanitário. E aí a gente faz todo esse processo de gestão e valorização do resíduo. A valorização, Roberto, pode ser a reciclagem, mas pode ser um aproveitamento energético. Então, eu vou criar, por exemplo, combustível à base de resíduo, que substitui o combustível fóssil numa queima, né? Eu também posso fazer um reuso, eu posso fazer uma compostagem. Então, por exemplo, a gente pega resíduo da indústria de celulose e papel, faz uma compostagem desse resíduo orgânico, que é um tratamento ali, para que dele possa se converter num condicionador de solo. Então, ele pode ser aplicado no solo, aumentando a produtividade daquela produção, seja uma floresta, seja um plantio, né? E eu evito que todo esse material vá para um aterro sanitário. Mas aí o percentual já aumenta, então, quando você já está fazendo essa proatividade nas empresas, Quando a né? gente faz, esse cliente, por exemplo, setor de papel e celulose, que a gente faz isso, tem casos que são 98%, 99% do material é valorizado, né? E as pessoas, a gente também atende pessoas físicas. Vou falar dois casos simples para o pessoal entender. Quem está aqui em São Paulo ou em algumas capitais, vai ver, às vezes, numa estação de metrô, num shopping, no supermercado, uma máquina, né, a Retorna Machine, onde a pessoa pode colocar a sua embalagem e ela tem duas opções de benefício. Ou ela se beneficia, ela entra num sistema de pontos que troca por desconto em Eu já vi essa passagem, máquina. energia, livro, Interessante. né? Ou você pode doar também os seus pontos, que instituições de caridade ficam com aquilo, elas podem também ter desconto na sua conta de luz, no E seu... quantas mais você já tem essa no mercado? acho que hoje... Eu não tenho o número, mas passou de 500 já. Nossa, É. muita máquina. Então, isso é bacana porque também mostra para as pessoas aquela importância, né? Aquela educação delas trabalharem com seus resíduos. E a gente aproxima as marcas também desse desafio nosso de Tem sustentabilidade. toda uma questão que você pode fazer um marketing em cima das máquinas também, Claro, né? exato, A empresa exato. tal patrocina a sustentabilidade em cima dessas máquinas, né? Exatamente. E também a gente tem um app que as pessoas podem baixar no celular chamado Ambify. O Ambify é uma calculadora onde você pode colocar o que você faz no dia a dia. Andei de carro, comi um rodízio, viajei de avião. Essa calculadora passa quanto que isso representa em emissões e você pode fazer uma compensação com créditos de carbono dessa emissão. Mas o que é mais interessante é porque nesse sistema, e o que eu acho muito útil, eu uso várias vezes, ela ajuda a gente a se educar. Então, por exemplo, eu vou no posto. Se eu, ao invés de abastecer com gasolina, eu abasteço com álcool, eu estou reduzindo 95% as minhas emissões. Mas isso é uma questão somente de conscientização. Ela tem uma conscientização primeiro, é uma educação, Tá? porque pode ajudar qual combustível que eu escolho, qual alimento que eu consumo, qual meio de transporte eu A opto. minha pergunta é, porque não tem retorno financeiro. Não tem Nesse caso, não. tá. Não. Mas aí as pessoas podem, e aí é um caso... Algumas pessoas mais abastadas, elas têm falado que elas querem ser neutras em carbono. Então, elas reduzem e fazem compensação. E a compensação você pode fazer ou plantando árvores, né? Enfim, gerando formas de capturar carbono da atmosfera, ou comprando créditos, ou seja, apoiando projetos que reduzem as Sustentáveis, emissões ao longo do tempo. Como não poderia entrar nesse assunto tão triste, nesse momento tão triste, aproveitando aqui a palavra, em que estamos vivendo, na tragédia das enchentes ocorrida no Rio Grande do Sul, qual foi o papel do Grupo Ambipar na questão da ajuda emergencial que foi feita? O que foi enviado para lá? E como foi feita a logística e coordenação de trabalho num clima de tragédia e total chaos? Realmente, assim, é uma situação até difícil porque a gente foi impactado diretamente, né, nesse processo. A gente tem operação no Rio Grande do Sul, inclusive Canoas, nós temos colaboradores nossos que estão lá. Então, realmente, é muito sério. Inclusive, até hoje, o Rio não voltou
pro Sim. nível, né? Então, é bem sério a situação lá no Rio Grande do Sul. Por nós já termos um histórico lá, a gente acabou, o trabalho de resposta já foi imediato, né? Os nossos times já começaram a se organizar para trabalhar a resposta a essas emergências de cliente. Então, teve mobilização imediata de profissionais que foram trabalhar junto com bombeiros, com defesa civil, com exército, né? Tivemos embarcações que já estavam lá disponíveis para a gente fazer resgate de pessoas, né? Fazer, enfim, proteção lá das áreas. E também os nossos colaboradores que estavam lá também ajudando a Mas isso organizar. tudo é um trabalho social? Porque isso não foi um contrato feito com o governo, com nada. Nesse primeiro momento, o nosso foco foi proteger as pessoas. Certo. Então, no primeiro momento, a gente precisava resgatar as O lado humano pessoas, do Grupo Ambipar, que foi tudo. lá, que foi feito os envios. Parece que foi enviado Porque helicópteros, barcos, foram. carros, caminhões, A gente, embarcações e... a gente teve 3 helicópteros, nós tivemos mais de 20 embarcações, mais de 20 caminhões, 30 escavadeiras, Uau. mais de 70 profissionais envolvidos nesse processo. E realmente, assim, Roberto, acho que é um momento que todo mundo tem que ajudar ali a lidar com aquela situação de first response. Sim. Primeiro momento ali, olha, protege as pessoas, cuidado com explosões, incêndios, enfim, Imagina, tudo. gás, todas as questões que estão tudo... Exato. Tudo ali era uma situação de extremo risco, então a gente foi lá e fizemos todo esse processo, doações, distribuição de alimentos, de remédio, contato direto nosso com o time lá, até o nosso líder, por exemplo, da nossa unidade de logística é do Rio Grande do Sul, Quem que é o nome dele? Hélio Matias. Hélio É um Matias. grande, Tem que ser colocado o nome um aqui. grande líder, Louvado o nome da sim, com pessoa. Hélio certeza. Matias. E ele, além dele ficar o tempo inteiro ali com os caminhões organizando, ele muitas vezes ajudou outras empresas que queriam levar produtos, alimentos e não sabiam qual estrada que está aberta, o que está Logística da ligando, coisa. tudo, exato. Aham. Então, além da gente fazer o nosso trabalho, a gente também tentou sempre que possível ajudar as outras organizações a conseguirem fazer esse trabalho. Então, assim, o que a gente entende é que o primeiro momento é esse. Tem que ir lá, tem que ajudar, tem que É o conseguir first response, como você mesmo falou, né? Exato. Quer dizer, impacto. Impactar, dando uma preparar. resposta, não pensando em contrato, não pensando em nada. Exato. Poxa, ok. Salvamos as pessoas, fizemos uma proteção, conseguimos reestabelecer tudo para a situação voltar ao normal. Aí ainda tem um trabalho e a experiência nossa em furacões, incêndios de grande porte, tsunamis. O trabalho de reconstrução é muito longo. É muito longo. Então, assim, isso até é uma coisa que talvez alguém preocupado, um investidor, alguma coisa Uhum. assim, possa olhar e falar assim, não precisa se preocupar. Porque ao longo do tempo, existe muita demanda, existe muita necessidade e de empresas com experiência, com capacidade, com tecnologia, que possam realmente dar um melhor resultado ali. Então, assim, com certeza ali vai haver uma série Uma demanda de grande, demandas. né? Eu nem falo que é uma oportunidade, porque não é o tipo de coisa que a gente quer, Sim. mas vai ser um trabalho de reconstrução que vai continuar demandando. Mas não tem nada que vocês possam fazer. Realmente, isso é uma questão natural que aconteceu. Né? Mas um ponto que é importante, né? Acho que todo mundo pensar. A gente tem vamos começar a falar da nossa mentalidade, né? Aham. A gente fica muito solidário nesse momento. A gente vê as imagens, então as pessoas doam e querem ajudar e tudo. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo e há ainda muita necessidade, mas as pessoas já não estão tão mobilizadas. Sim. E é aí que entra um esforço de você conseguir mostrar a necessidade, desenhar um bom projeto, mobilizar os atores para realmente conseguir plenamente superar aquela situação. Porque a fome ela é contínua, né? A fome é diária, vamos dizer assim. O frio, o calor é diário, você entendeu? O teto nosso é necessário diariamente, entendeu? Exato. Então, o primeiro modo, o brasileiro é muito, ele responde muito rápido, sabe? E agora que eu falo, também nosso Instituto de Salvamento fez uma pequena campanha de doação de cesta básica, arrecadamos quase 1 tonelada de alimentos,
Mas o que eu falei em vídeo, quer dizer, a campanha continua, a Uhum. campanha é contínua. Então tem que isso. deixar, não pode deixar essa chama apagar. Exatamente, Vocês estão de exatamente. parabéns pela atitude e espero que vocês continuem, assim, empresas como vocês, de grande porte, continuar incentivando outras pessoas, né, que sirva como exemplo para Não, todos. Né? com certeza. Há muitos anos se discute sobre o aquecimento global. Existem frentes que acreditam e culpam o homem. Outras frentes dizem que existe, mas é um evento natural. E por último, os que não acreditam. Qual a sua posição e se ao seu ver, se ela realmente existe e qual a responsabilidade que o aquecimento global tem a ver perante essa catástrofe climática no sul do país, entre outras pelo mundo afora? Eu acho que, bom, não sou climatologista, né? Não tenho informação nisso, mas como uma pessoa que sou encantado pela ciência, né? Eu, eu Você não en- é formado nisso, mas você é um estudioso, né, a respeito das a questões. gente Né? lê, acompanha, discute, mas Uhum. o que eu sempre gosto, né, de dizer, né? E aí, Roberto, a gente tem experiência em sala de aula ajuda bastante, né? Porque Sim, muitas vezes vem aquela pergunta, aquela pessoa ali contestando, e o que eu é, sempre gosto de dizer assim, a gente admira as grandes instituições de ensino nacionais e internacionais, os grandes professores, né? Então, a USP aqui em São Paulo, sim. Unicamp, nos Estados Unidos a gente fala de Harvard, de Stanford, de Yale, de Oxford, Cambridge, enfim, podemos citar várias aqui. Então, a gente admira essas instituições, elas são a base de boa parte do conhecimento científico, tecnológico que a gente tem, né? E aí, para uma questão das mudanças climáticas, muitas vezes você vê uma pessoa falando: ah, mas tem um professor de Itapipoca do Leste Sempre, né? que falou que isso não existe. Eu falo, bom, Uhum. direito dele é importante, vamos entender o método, o que ele fez, mas existe um 95% dos maiores climatologistas do mundo estão reunidos no IPCC. Eles concordam que há uma mudança climática e uma mudança climática baseada no ser humano. E o que é interessante, né? Outro dia eu estava lidando com uma situação dessa, uma pessoa falou: não, mas se você olhar a quantidade de CO2 na atmosfera, é um percentual ínfimo que não seria capaz de influenciar o Transformar clima. isso. Aí, quando a pessoa me falou isso, eu falei: bom, você está me trazendo uma informação nova, vamos checar. Checamos lá, eu e esse colega. E ele falou, realmente, é interessante, a concentração realmente é muito pequena. Mas olha que interessante, tem um outro gás aqui que tem uma concentração muito menor, muito inferior à do CO2. Um gás chamado ozônio. Hum. E o ozônio, quando a gente foi na década de 80 atingido, né, pela camada de ozônio que Sim. estava crescendo, aquilo gerava um grande risco de, né, comprometer a nossa situação. Tanto que é um acordo internacional que foi feito para acabar com os gases que geravam a camada de ozônio. Muito menor e também gerou um alarde, um movimento global para a gente acabar. Então, assim, às vezes as pessoas elas acabam ficando presas ali a uma informação ou outra, mas elas se esquecem disso. Há um consenso, estudiosos, pessoas que dedicam as suas vidas para estudar isso, elas estão dizendo, olha, há aqui um risco. E um ponto, e é importante, né, da gente dizer com relação a esse fenômeno para a população, que primeiro se falava muito de aquecimento global. E o aquecimento global, a gente pegando o nome, ele faz sentido. Realmente, a temperatura média do planeta Está está subindo, né? subindo. Porém, o problema não é simplesmente o aumento da temperatura média no planeta. O grande problema é o aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos que a gente vem experimentando. Então, Não é uma coisa gradual, tranquila. não, a gente começa dentro da lógica de sistemas, né? Chega um momento que você tira um sistema do equilíbrio, ele vai achar um outro equilíbrio, mas às vezes numa situação muito desfavorável
para a gente, né? Porque o planeta continuará aí, a gente que precisa Sim, se preocupar, adaptar, né? né? Então, assim, é o caso das chuvas. Ok, registramos chuvas intensas é, é, no, no, no Rio Grande do Sul, antigamente. Mas o que a gente tem que olhar é, tá, elas eram extremas, mas eram dessa extremidade que a gente teve hoje? Aparentemente, essa é a mais forte que tem esse registro. Foi numa época que onde deveria estar seco e frio, né? Essa concentração também aconteceu porque você tinha uma massa de ar quente extraordinária no Sudeste. Então, assim, e aí a gente junta Rio Grande do Sul. Ano passado, aqui em São Paulo, a gente teve São Sebastião. Sim. Chuva 700 milímetros ali na região em 30 Outra horas. catástrofe forte também, né? Exato, exato. Que poderia ter consequências ainda piores. Se a chuva tivesse acontecido em Santos, a gente poderia ter um prejuízo na logística brasileira Os portos, né? e Mas muito aproveitando grave. aqui, o Grupo Ambipar só trabalha de forma passiva ou também de forma preventiva, Não. atuando de certa forma como uma consultoria? Seria uma inferência falar aqui que nem as empresas privadas e nem o governo não investem no que deveriam investir na prevenção? Pois é. Eu tenho falado, né? Eu gosto de ter algumas bandeiras e repetir sempre, né? É, a dis- o custo de remediação é sempre mais alto que o de prevenção. Sim. E as mudanças climáticas estão fazendo essa distância aumentar, né? Nós fazemos um trabalho de prevenção, sim. A gente treina pessoas, a gente faz planos de prevenção, a gente simula pior cenário para a gente conseguir realmente estar preparado. Oferecemos treinamentos não só para empresas, mas também aí um pouquinho da nossa atuação com o setor público. Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, IBAMA, Exército. A gente oferece, né, esse treinamento de resposta à emergência para muitas pessoas. Preparamos planos, né, de resposta e a gente realmente tenta ajudar os nossos clientes a conseguir se prevenir. Qual que é o problema? Com as mudanças climáticas, eu não posso olhar para o passado e assumir, opa, tá bom, isso aconteceu lá atrás, a cada 10 anos eu tinha uma chuva nesse nível, então nos próximos, uma vez por década, eu vou ter uma chuva dessa. Dá para Não. fazer uma média disso, não existe. Agora, essa chuva que acontecia de 10 em 10 anos, vai acontecer de 2 em 2 anos. A chuva que acontecia a cada 50 anos vai começar a acontecer a cada 5 anos. A seca que a gente registrava, às vezes, uma vez num século, nós vamos enfrentar a cada 20 anos. Então, por isso que a gente tem hoje na Ambipar trabalhado muito para olhar cenários climáticos, entender o que a gente chama de riscos climáticos, né? Riscos físicos, né, como a gente fala, para a gente poder dizer o seguinte, olha, o pior cenário, na verdade, não é mais aquele que a gente estava trabalhando, o pior cenário é outro. E tem uma probabilidade de X que ele aconteça. Talvez agora os governos vão começar a olhar a Ambipar com outros olhos, né? Não só a gente, acho que todos os atores, né, precisam Que eu digo ser a Ambipar que é a ouvidos. maior empresa no Brasil nesse Isso, ramo, né? mas a gente já está começando a trabalhar com clientes. A gente está olhando com muita atenção o setor de portos e terminais, porque é um setor que pode ser fortemente afetado. A quantidade, fala só uma informação, a quantidade de dias fechados, né, de canais de portos e terminais fechados no ano passado, acho que foi a maior da última década. Por quê? Porque tem ressaca, você tem nevoeiro, você tem correnteza no canal. Então, você tem tudo isso que as mudanças climáticas afetam, impactam diretamente portos e terminais. Então, a gente já está conversando com alguns players, né, para poder ajudá-los. Falar, olha, a nossa preparação aqui tem que ser diferente. Isso aí eu ia falar posteriormente, mas é muito interessante você falar nessa prevenção. É o que exatamente nós, do Instituto Suavemente, a gente faz nas empresas, na questão do burnout. Para que deixar o funcionário ele ficar doente, psicamente falando, se ausentar do trabalho, se a gente pode preventivamente fazer um trabalho psíquico com ele. Mas a gente fala isso mais à frente. Já entendi anteriormente que o mercado que vocês atuam
é o de alimentos, bebidas, siderurgia e metalurgia, higiene e cosmético e principalmente o agronegócio, que, ao meu ver, é o maior do Brasil. Como esses negócios, utilizando os serviços de prevenção da Embipar, podem se beneficiar? Como eu disse, as mudanças climáticas, numa perspectiva empresarial, o primeiro ponto é risco. Elas representam risco para os negócios. Então, o agronegócio, vamos lá, no Mato Grosso não está exposto a eventos extremos. Ok. Porém, ele está com risco. A analogia que eu faço é a do transporte, né? Quando um avião cai, é uma grande comoção, Sim. algo que realmente precisa rever toda a indústria e tudo. Mas se a gente for olhar número de acidentes e fatalidades, é muito mais perigoso você andar de carro do que andar de avião. O carro é o risco silencioso que Sim. está no nosso dia a dia. Nas mudanças climáticas, os eventos extremos, furacões, ciclones, tufões, chuvas, são os eventos extremos, é o avião caindo. Sim. Só que a seca, ela é o risco silencioso que está ali. E já há muito tempo já a tecnologia se mostrou que pode ser evitada e pode ser revertida, né? Mas é como eu falei, com os sistemas mudando, a gente não sabe o que pode levar a uma seca extrema. Na última safra, a Argentina e o Uruguai sofreram quedas de produção enormes por causa da seca. Ok, então vamos irrigar. Perfeito. Mas e se o nosso transporte for feito desses grãos, desses produtos, for feito por rio? E o rio seca por causa da falta de chuva. Então, a gente vai ter que ir para a estrada. Tá, mas é a estrada... Trem também, O né? trem, exato. Então, assim, tudo começa a representar risco, E né? custos também, E né? custo, exatamente. Então, pra você ter uma ideia, Roberto, a gente fez um trabalho muito interessante para uma empresa de alimentos, e a gente estava olhando os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente queria definir a prioridade de sustentabilidade dessa empresa que faz processamento de carne animal. E a gente falou, poxa, eles vão falar de redução de pobreza, redução da fome e tal. Falaram, não, nosso ponto principal é água. Aí a gente falou, mas por quê? Eles falaram, porque a quantidade de água na bacia está diminuindo, a água, a prioridade é sempre o consumo humano, e a gente precisa muito de água. Então, a gente fez a prioridade de água para criar projetos internos de reuso, reaproveitamento da água de produção, mas também de fazer projetos externos em parceria com o governo e sociedade civil para recuperação de bacia hidrográfica para poder voltar a ter produção de água suficiente para aquela região. Existe a possibilidade de água ficar escassa um dia? Fala-se muito de filmes e essa coisa toda, que não é mais petróleo, a coisa fóssil, mas água que vai ser o grande produto raro no mundo. Isso é uma possibilidade? Ou é ficção? Depende. Vamos lá. Tava nem no script isso, mas pegando aqui Não, tranquilo. É porque se a gente for... o planeta é água, né? Sim. Isso então, quando você pega, por exemplo, países do Golfo, né, da Península Arábica, Água potável, que eu digo, eles tá? têm... Sim, sim, sim. Eles têm... se eu não estou enganado, a Arábia Saudita, mais de 80% da água que eles consomem é água dessalinizada. Desalinizada, sim. Né? Então, assim, só que como a gente está falando aqui, você pegar a água do mar, passar num processo mecânico ali, químico, para dessalinizar e torná-la potável, o custo dessa água é muito alto. Muitíssimo. Né? Se você tem energia praticamente de graça, você pode se dar o luxo de ter fazer esse processo. Se você tem outras prioridades, talvez, e uma energia mais cara, esse gasto pode fazer falta, pode tirar de outros, né, de outros lugares. Então, assim, e no caso, vamos falar o caso brasileiro. É um país riquíssimo em água, né? Muito abundante. Se a gente olha
o país, né, a federação. Porém, se a gente olha concentração de pessoas e oferta de água, a gente vê que as pessoas estão aqui na costa, principalmente no Sudeste, e a água está muito na região amazônica, pantaneira. Sim. Então, assim, há esse desbalanceamento entre a oferta e onde as pessoas precisam. E se a gente olhar, nós fizemos um trabalho, a gente é parceiro do Pacto Global, a gente se comprometeu a aumentar em 25% a eficiência nossa no uso de água até 2030. O reuso. O Uso. uso. Tá. O uso. A gente precisa usar 25% menos água, Menos água. nos nossos processos. Primeiro trabalho que a gente fez, um trabalho belíssimo. Parece que a média de uma pessoa, média, de uso de água por dia é 18, 19 litros. Eu vi de um amigo que mexe com usina de água, mas é muita água, né? Eu diria até que pode ser mais. Mais, porque né? um banho gasta bastante água. É média, né? Porque uns menos, outros mais. Mas o brasileiro eu diria que é mais. Assim, pitaco. Tá. Mas no nosso caso, o time nosso, né? A gente tem um grupo de trabalho que olha só a água dentro da Ambipar. Já que a gente tem que reconhecer as pessoas. Sim. O Diego, a Jéssica, a Giovana. Eles fazem um trabalho muito bacana. Sim. E eles fizeram um estudo das nossas operações e de um mapa de escassez hídrica no Brasil. Então, hoje a gente já tem uma prioridade dentro da companhia de onde a gente precisa, né, onde a gente tem risco de falta de água, né, de problema no uso do abastecimento de água, para a gente começar a direcionar coleta de água de chuva, sistemas de reuso, para que a gente possa focar nessas unidades e conseguir começar esse nosso trabalho onde ele vai ser mais necessário. A Ambipar se tornou a embaixadora do movimento Impacto Amazônia. Qual a intenção desse movimento e por que ele foi criado? Como está a questão do desmatamento na Amazônia e quanto isso representa um risco real ao nosso meio ambiente? Bom, o movimento Impacto Amazônia é um dos movimentos criados pelo Pacto Global, né, pela rede brasileira do Pacto Global, que é a maior rede corporativa de empresas em prol da sustentabilidade. O Pacto Global ele criou um movimento, né, um programa chamado Ambição 2030. Esse programa ele tenta ajudar as empresas a entender o que elas precisam fazer até 2030 para conseguirem contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por que isso é importante, Roberto? Eu brinco muito que é igual quando a gente vai com a turma para o bar e vai dividir a conta. Então, a gente está lá divertindo, comendo, bebendo e tal. Cada um vai levantando, deixando ali a sua contribuição. Na hora que chega no final, pode ser que essa soma de todas essas contribuições não seja suficiente, né, para a conta que a gente tem que pagar. Naquela cota de participação, né? Exatamente. Então, é importante que cada empresa consiga olhar para si, mas ter uma clareza da qual a sua real contribuição, né? Então, a gente ajudou o Pacto, a gente é incentivador do programa Ambição 2030, e lá eles têm movimentos que dão para as empresas algumas metas. Então, como eu falei, o da água é um movimento dentro desse programa. Existe um movimento de mudanças climáticas. E a questão da Amazônia, ela entra por diversos motivos. Primeiro, é a maior floresta tropical do mundo. Sim, e ela tem uma importância gigantesca na regulação climática da América do Sul, né? Então, a gente precisa, é um bioma que precisa ser preservado. Também na Amazônia, a gente tem muita biodiversidade, que é um dos grandes riscos que a gente está tendo hoje, que é a perda de espécies. E por que isso é relevante? Porque menos biodiversidade reduzem a resiliência dos ecossistemas. Então, a gente também precisa garantir esse espaço, né? E também tem questões até sociais e políticas, né? Das queimas, por exemplo, né? As queimadas. Garimpo também. Tudo isso Existe hoje, se a gente for falar de potencial, se a gente pensar em potencial de biodiversidade, de aproveitamento de recursos naturais de uma forma sustentável, isso pode gerar riqueza para gerações, né?
Então, a gente precisa combater esse uso da floresta de forma predatória. Hoje, ainda a gente conseguiu ter uma redução, mas ainda os números são muito altos, né? E a gente está caminhando para uma situação que o pessoal teme muito, que é mais de 50% da floresta devastada. Que ela pode entrar num ciclo de savanização. Enfim, então tem essa parte, mas também tem um ponto importante. Ano que vem vai acontecer a Conferência das Partes, a famosa COP, do clima, em Belém do Pará. Então Teve o ano passado a COP23, que foi na Emirados Árabes? Foi nos Emirados Árabes, Uhum. esse ano no Azerbaijão e ano que vem em Belém. E é uma oportunidade para o Brasil discutir de uma forma muito ampla toda a parte das mudanças climáticas, falando de biocombustíveis, falando de preservação de floresta, falando de processo de reflorestamento, mas também mostrando que, mesmo quando a gente fala da proteção de florestas, a gente não pode esquecer das pessoas que estão nessas florestas. Temos milhões de brasileiros na região amazônica que precisam sobreviver, que precisam ter uma vida digna, né? E a gente precisa entender que tipo de sistema a gente deve construir para que a floresta, né, consiga dar a sustentação, os meios de vida para essas pessoas. Isso é um podcast só sobre esse assunto, porque isso envolve pessoas, envolve política, envolve muito, muito dinheiro, realmente e vocês como empresa privada, quer dizer, vocês podem até um ponto, né, intervir nisso, né? Quer dizer, realmente bem um assunto bem complicado. Né? Existe dentro do grupo Ambipar algum tipo de programa de prevenção à floresta e qual a sua dimensão? Existe. A gente tem uma das empresas que foi adquirida, que está dentro do grupo Ambipar, é a Ambipar Biofílica. É uma empresa de conservação florestal que se financia com a geração de crédito de carbono. Então, isso é importante a gente deixar claro. A gente encontra em áreas florestais proprietários de terra interessados em preservação. E a gente estrutura projetos para que esses proprietários consigam ser remunerados por essa preservação com créditos de carbono. Importante dizer, Roberto, esses são projetos de longo prazo, então precisa ter um compromisso daquele proprietário que ele vai manter aquela preservação ao longo do tempo. Essa preservação ela precisa ser além da legal. Então, ele precisa preservar além do que é obrigatório, né? Na região amazônica, 80% da área tem que ser floresta preservada. Então, ele só vai ganhar créditos em cima dos 20% se ele optar por não desmatar. Qual o percentual hoje de floresta que nós temos na Amazônia? Ai, eu não vou ter esse número, mas já tivemos Porque todo ano impacto. fala que tantos milhares e milhões de hectares foram devastados, mas foi, poxa, se é isso na somatória, quer dizer... Mas a gente não tem muito essa noção. Mas quantos hectares vocês estão preservando? Hoje a gente tem mais de 2,5 milhões de hectares. De hectares, isso. Preservação. Mantidos, exatamente. E aí, como eu falei, são áreas, e no nosso caso, a área que ela pode gerar o crédito é quando ela faz uma barreira à fronteira de desmatamento. Sim. Então, você tem algumas áreas na Amazônia que elas têm um apelo, né, para atividade, enfim, agropecuárias, especulação, etc. Então, a gente, dentro dessas áreas, quando a gente consegue manter uma área preservada, a gente impede que essa fronteira vá avançando. E é Aproveitando essa pergunta, o Brasil vive sofrendo pressão internacional dos países ricos quanto ao desmatamento da Amazônia, responsabilizando o Brasil pelas mudanças climáticas, poluentes e emissão de gás carbônico. Você não acha hipocrisia esses países como Estados Unidos, China e Rússia nos criticarem, sendo que eles devastaram suas florestas e outras formas de riquezas naturais para seu próprio crescimento e agora nos criticando? Essa é uma questão séria, né? Delicada também, vamos dizer assim. Né? Delicada.
Eu acho assim, Roberto, nós temos essa riqueza e a gente, acredito que é ter uma responsabilidade, até por ser um ativo, né? Eu acho que ninguém em sã consciência, se falasse assim, mas você tem esse jardim aí e tal, e você precisa preservá-lo, falar, o jardim é meu, eu vou botar fogo, eu vou quebrar e tal. A gente tem esse cuidado, né? É algo que tem valor. E a questão, o que eu acho é que existe... são muitos interesses, né? A gente não pode, muitas vezes, isolar isso e pensar, isso é algo que eles estão fazendo, de uma questão aqui, é uma hipocrisia e tal. Não. Acho que é o contrário, assim, se a gente for pensar. A gente poderia cobrar desses países a recomposição dessas áreas deles, né? O investimento, né? Ou nesse cobrar deles para a desenvolvimento. gente poder manter de uma melhor forma também. Mas é esse que é o ponto, assim. E tem Existe essa política também, né, de preservação. Existem sistemas, né, que estão sendo discutidos nas COPs justamente para a Uhum, gente conseguir criar mecanismos para manter a floresta em pé. sim. O ponto principal é que, de alguma forma, a gente precisa garantir que a floresta em pé gere mais recursos, gere mais prosperidade do que a floresta no chão, né? Isso é fato. Hoje, isso ainda não é uma realidade. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem de cobrança, né? Mas o importante, e aí eu sou muito influenciado aí pelo que eu acompanho da geopolítica, né? Mais realista, são muitos interesses que existem. E eu acho que a gente precisa ter clareza nesses interesses que existem e a gente precisa trabalhar de acordo com esses interesses. Então, assim, se a gente for falar não vou falar de hipocrisia, mas vamos falar Use qualquer adjetivo. mas vamos colocar assim, de incoerência, Sim, talvez, entre discurso e prática. Em relações internacionais, a gente vai ver em várias frentes, em sim, vários sim, campos, sim, né? Então, sim. acho que essa é a regra, não a exceção. O que a gente tem que saber é entender isso, né? Conhecer, estudar e conseguir realmente ter uma articulação interessante para que a gente possa realmente garantir que não só os nossos interesses sejam respeitados, mas que também a gente consiga ter uma influência positiva, né? Eu vou dar um exemplo simples. A gente tem hoje um desafio de termos uma economia net zero até 2050. Então, aproveitando aqui já, quais são os Claro, projetos futuros do Grupo Ambipar? Se ainda tem muito campo ainda para crescer e como uma tenho. empresa de capital aberto, validação corresponde à expectativa de mercado. A gente ainda tem muito para crescer. É, o mercado ainda ele é muito carente de empresas com boa governança, com capacidade de escala, com tecnologia, né? Então, assim, quando eu falei 4% dos resíduos no Brasil É, são reciclados, realmente tem um campo nós temos um espaço enorme enorme para para crescer crescer. isso. Exato, né? Quando a gente fala por exemplo, nós temos metas de até 2030 de reduzir 50% das nossas emissões. 2040, a gente quer ter toda a nossa frota utilizando combustíveis renováveis. Isso é factível? Essa, não é, Espero que sim, porque está na minha é, meta. tá na sua meta, tá nas suas costas, né? Puxa. Mas Quando eu vi isso, falei, nossa, é bem apertada, essas metas são bem agressivas, vamos dizer assim, né? e 2050 a gente tem que estar net zero, né? Ser Uau. líquido. Mas o que acontece assim, né, Roberto? A gente há espaço, a gente tem metas, a gente quer se desenvolver. E eu acho, vou falar desse tema dos veículos, né? Eu vi uma pessoa, agora eu não lembro o nome, ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, que ela falou assim, o Brasil, né, a gente pode dizer hoje que a gente é uma máquina do tempo. Porque enquanto o mundo inteiro está correndo atrás para conseguir ter uma energia limpa, para conseguir reduzir as suas emissões, nós temos mais de 80% da nossa matriz elétrica vindo de fontes renováveis
E a gente tem o maior programa internacional de abastecimento de veículos com combustíveis renováveis, né? Que é o nosso etanol. Uhum. Então, a gente tem isso pronto, testado, comprovado, disponível, né? Só que a Europa, ela tem colocado muito como questão de mobilidade a solução do elétrico, né? Mas é aquilo, o elétrico vai depender da matriz. Eu posso ter o carro elétrico, mas se a eletricidade é feita de carvão, Então, esquece. ele não é sustentável, né? Então, nós temos biocombustíveis, né, que são uma solução. Eu acho que a gente vai precisar de todas as soluções disponíveis. Biocombustível é uma, mas ela é muito atacada, né, como eu falei, por interesses. Então, quando o Brasil faz uma coalizão com outros países para promover os biocombustíveis, a gente está agindo da forma que eu acho que é a correta. Dizendo, olha, o Brasil tem soluções. Essa solução é uma solução real, testada, eficiente, que gera impactos positivos. E a gente quer levar isso para outros lugares, né? E com isso, a gente tem, inclusive, a oportunidade de abrir espaço, não só para a Ambipar, mas para toda empresa brasileira prestadora de soluções que contribuam para o meio ambiente. Eu acho que é isso que é uma grande oportunidade que a gente precisa aproveitar. É falar, o Brasil é um país comprometido e o Brasil tem empresas que geram muitas soluções e que a gente está pronto para poder espalhar isso pelo mundo. Não acredito muito nisso. Acredito muito no Brasil e no brasileiro. Uns ajustes, né? Alguns pequenos, grandes ajustes, mas vamos em frente. Agora, mudando um pouquinho o escopo, Rafael. Falando um pouco do Rafael Tello. Você é casado e tem filhos. Qual a sua maior preocupação a título de meio ambiente sustentável para essas novas gerações que virão, já que o planeta Terra é único e não temos o plano B? Exato. Eu sou casado, estou no meu segundo casamento. Tenho um filho, sou casado com a Luísa, né? Tenho um filho, Tomás, 9 anos, no meu primeiro casamento. E eu acho que, pessoalmente, uma coisa que recentemente eu vi uma pesquisa, e isso me preocupou bastante, que foi uma pesquisa mesmo com pessoas de diferentes gerações, e constatou-se que as novas gerações estavam tendo menos preocupação com temas ambientais do que gerações mais velhas, né? Então, você tinha uma população muito mais idosa que não estava preocupada, aí começava a aumentar a preocupação e agora diminuiu Diminuindo a preocupação. a nova. Isso é Então, preocupante, hein? porque realmente, assim, a gente tem visto os fenômenos se acumulando, os problemas, né, se acumulando, e eu acho que se a gente não tiver uma mobilização, as pessoas realmente pressionando governos para realmente prepararem, né, a nossa sociedade para esse mundo que está emergindo, se elas não colocarem dentro dos seus processos de decisão aspectos ambientais, se ele vai comprar de uma empresa A ou da empresa B, se ela vai tomar decisão A ou decisão B, a gente não vai conseguir a escala que a gente precisa, né? E eu acho que isso aí é fundamental. E aquilo, se a população mais jovem não está preocupada, possivelmente a posterior também não engraçado vai que eu ter tinha uma tanto. outra visão. Pensei que essas gerações, né, vamos dizer assim, né? Não X, Y, que é mais antiga, né? Mas as mais millennium, essa coisa toda mais recente, e tivesse um olhar mais com maior preocupação com a sustentabilidade, com o mundo, com o planeta. Você está me trazendo uma coisa totalmente oposta. Foi um estudo único, né? A gente precisa reconhecer. Sim. Mas é um alerta. É algo que eu já fiquei Sim. dentro Tudo da minha começa com os esfera. alertas, né? Exato. Da minha esfera individual, né? Como cidadão. Isso foi o que mexeu mais comigo aí nos últimos tempos. O nível em trabalhar em uma multinacional desse porte não deve ser uma missão fácil. Como você lida com as angústias, estresse e ansiedade no seu dia a dia? Bom, aí dentro da minha história acho que é bom enfatizar, né? O meu sotaque já me entrega, eu sou de Belo Horizonte, né? Sim.
E eu mudei para São Paulo para Há quantos assumir. anos aqui em São Paulo? São 2 anos. 2 anos. 2 anos em São Paulo. Recente. Isso. E eu ouvi muita gente, me preparei. Então, aquilo, tem que morar perto do trabalho, tem que ser numa região tranquila, tem que, enfim, várias dicas que o pessoal foi me dando, e aí eu tentei seguir o máximo que eu consegui. Mesmo assim, nos primeiros meses de companhia, eu ganhei 1 quilo por mês, na média. Nos primeiros 6 meses Mudou sua de rotina, comendo trabalho. fora e essa coisa toda de São Paulo, bem São Paulo mesmo, né? Restaurantes para tudo que é lado, Tudo. gastronomia maravilhosa. Exato, né? E aquela coisa também, né? Um ambiente novo, uma nova realidade. Então, peso foi uma coisa que me afetou muito e a questão do sono também, né? Eu comecei a dormir muito mal nesse período. Mas aí também foi um momento de parar, né? Repensar. Eu fiz muitos anos de análise, então é aquela hora que a gente vai fazendo algumas perguntas, né? E fazendo E reflexões. obtendo suas próprias respostas, né? Então, assim, foi um momento que eu refleti bastante. Poxa, isso é para mim mesmo e tal. Mas, assim, acho que a primeira coisa, né, que foi importante nesse momento, e é o que eu também, com menos frequência agora, mas de vez em quando é importante, né? É fazer aquela reflexão. Se olhar para você mesmo, né? Essa missão é a minha missão, né? Esse objetivo é o meu objetivo. E toda vez que a resposta é sim, eu falo, tá bom, então deixa eu entender então o que está acontecendo e o que eu posso fazer. Eu sou muito dependente, assim, pelo meu histórico da atividade física, né? Eu tenho uma Que é uma das coisas que a gente recomenda muito também na terapia para os nossos analisandos, quer dizer, nossos pacientes, né? pô, atividade física, eu acho que ela ajuda a gente, não somente para a gente estar bem, porque fisicamente é bom você estar saudável, você estar apto, e também são momentos de reflexão, são Sim, momentos os de... hormônios, né? E eu, particularmente, eu tenho algo que eu gosto, com relação à atividade física, eu sou uma pessoa que gosto muito de técnica, e gosto muito pouco de competição. Então, isso é Olha, algo que me tira um pouco, assim, um pouco, me tira da maior parte das atividades esportivas. Mas em Minas eu era um frequentador de uma academia de escalada, né? sim. Lá de Belo Horizonte. Eu ia praticamente todos os dias. E a escalada, ela tem coisas que são interessantes. A pedra tá ali, né? A parede tá ali. Ela não pediu pra você escalar, você tá indo lá porque você quer, né? Ela te força a pensar, a ter criatividade. Estratégia, né? Exato, Como olhar. vou subir essa parede E, da melhor forma, né? segurança, Com a força que eu tenho, com a com a sua própria mobilidade força, que eu isso. tenho, exato. E uma coisa que para mim é maravilhosa, quando você tá de cabeça para baixo e você tem que pegar numa garra desse tamanho, não tem contrato, cliente, fornecedor, E você com nada, você mesmo. a cabeça esvazia. Então, para mim, é muito importante ter esses Então esse é o seu esportes. esporte principal, é a escalada. A escalada é o que eu mais gosto, né? A corrida eu gosto muito também, mas a corrida é um momento da cabeça ficar processando, né? Processando num outro ambiente, com... As ideias vêm e vão e tal. Mas você é um ser humano como qualquer outra pessoa. Eu te pergunto, você já teve algum sintoma de depressão, burnout? Algum momento na sua vida que você precisou de auxílio, terapia, você falou que já faz terapia, ou mesmo auxílio na terapia familiar, por momentos que você passou mediante ao distanciamento, ao estresse que você passou para você e para os seus filhos? Eu já tive situações pessoais. De família ainda não. De família a gente ainda conseguiu resolver as coisas. Internamente. Mas pessoal, sim. Eu tive em alguns momentos, antes até de eu começar um processo de terapia mesmo, eu tive momentos de somatização, cabelo cair, barba Sim, cair, sim, uma sim, coisa sim, assim sim. bem A gente fala que desagradável. questões conversivas e histéricas também, quer dizer, né?
mistura das duas, né? Mas é realmente... estava realmente teu quanto de afeto, né? Quer dizer, você estava já no teu limite, né? A capacidade de Exatamente. neurônios de suportar, né, os Ex- problemas, né? e nesses momentos também, que foi até o que eu fui procurar a terapia, foi numa situação também que eu buscava soluções, né? Enfim, eu gosto de pensar, eu gosto de Sim, entender, de refletir, mas chega nesses momentos eu falei assim, gente, eu não sei o que eu faço. Não faço ideia. E nada que eu conversava, que eu ouvia, que eu pensava, parecia que estava me ajudando ali. Então, foi não, acho que agora eu tenho que procurar um profissional, né, me ajudar. E fiz, né, um período de terapia, né, até né, a minha terapeuta, né, falar, não, acho que agora você está tranquilo, você está bem, e aí me ofereceu, você quer continuar se conhecendo, né, vamos fazer uma análise, e eu gostei também da ideia, muito difícil e desafiador, porque a terapia, com o tempo, você vai entendendo o que está te afligindo, né? O que é o que precisa ser observado, o que precisa ser tratado. sim. E a análise é algo muito mais... Eu lembro que, assim, o meu primeiro mês, talvez, os 2 primeiros meses, eu às vezes falava assim, mas eu não sei, eu acho que não sei se eu tô indo para algum Evoluindo, né? lugar. Eu não- Acontece muito isso, É, né? Terapia, psicanálise, psicoterapia, psicanálise, quer dizer, umas tratam as tuas questões do seu momento atual, tá? Que uhum, você leva o seu momento atual, tá? Seu estresse, que te leva ao burnout, que te leva ao pânico, as questões mais atuais. E outras, na psicanálise, fazendo uma análise, quer dizer, a gente vai buscar os momentos lá, talvez uma infância, exato. talvez os traumas no seu passado, que está no seu recalcado. Isso é muito mais freudiano, o seu recalque, né? E também muito mais fazer o seu olhar mais interno, mais dentro das suas sombras, né? As sombras nossas têm um manancial de muita informação maravilhosa, mas também é bem sombrio, né? Porque você vai ter que atravessar todas as suas Exato. frustrações, seus medos, suas mágoas, É, seus traumas, suas culpas. Quer dizer, quem quer enfrentar isso? Melhor deixar assim, deixar não tocar nisso. Mas sofre. e até uma confissão aqui, várias vezes, assim, deitado lá, eu caí em sono profundo, no meio, assim, a gente tava falando e de repente eu acordava, eu falava, opa, acho que eu Mas fui longe aqui, ele precisando fez entender algum isso tipo de bem. hipnoterapia, alguma coisa? Não, 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 você mesmo não, que... desligou, o É, corpo desligou. talvez um tipo de fuga, né? Querendo Ex desligar daquele... Um acting out, que a gente fala, né? Você saiu daquele... de repente, Preciso sair daqui, não quero ouvir mais isso, ou, sabe? Tá muito e pra mim, vamos dizer assim. a sensação era essa, mas muito Entendendo assim, não sei importante. como é que foi o caso, mas tecnicamente pode ser isso também, né? É. Você concorda com a minha afirmação que é o ser humano que é o causador de todas as desordens ambientais? Caso afirmativo, você não acredita que deveríamos, então, ter um olhar bem mais atento quanto à saúde mental do ser humano, pois só assim poderemos viver num planeta mais saudável e sustentável, ressignificando suas atitudes? No momento atual, acho que o ser humano é o grande influenciador do planeta. Existe até uma discussão né, dos estudiosos da história do planeta que a gente está entrando numa era geológica do antropoceno. Né? Antropoceno. Exato, que é o ser humano como causador das mudanças do planeta. A gente sofre, temos, enfim, vulcões, furacões, asteroides, mas nesse momento histórico, o ser humano é o principal responsável. E eu acho que esse é um tema que me interessa muito, sim, mas que eu confesso que eu não tenho. Sou mais curioso do que qualquer Uhum. coisa, né? Mas todo esse. Tem toda uma linha de pesquisa sobre conexão das pessoas com a natureza. E de como que a gente ficou 1 milhão de anos imerso na natureza, e aí nos últimos 100 que a gente se desconectou, isso a gente não está preparado. Nós não evoluímos para ter esse tipo de Uhum. coisa. Então, assim, muita gente tem falado de ansiedade climática,
né? As pessoas estão falando dessa necessidade da gente ter momentos no campo, né? Uma vez por semana, né? Tem aí um pouco mais antigo, né? Mas algumas filosofias ali de Uhum, ensino, Waldorf, sim. Montessori, coisas que falam sobre a necessidade da gente crescer em contato com a natureza, né? Aprendendo com a natureza. Então, assim, Que é eu... mais nada do que a educação tempos passados, não muito longe, Uhum, entendeu? Década de 40, 50, 60, 70, até 80, tá? sim, Antes de entrar esses famosos tablets e celulares, essa coisa toda, né? A tecnologia. Era o exato. contato total com a natureza. Jogar bolas, pipa, peão, coisas assim, Nadar, nadar no tudo. rio, no riacho, qualquer coisa, tomar chuva. É Natureza isso. total, mato, sabe essa coisa toda, cabana, rolemã. Hoje não existe mais isso. Exato. Essa desconexão, eu acho que ela é, olhando por um lado, ela tem sido percebido como algo perigoso, prejudicial para a nossa saúde, né? E por outro lado, eu gosto muito dessa ideia de que a gente só valoriza o que a gente conhece, né? Então, como eu falei da escalada, eu valorizo muito grutas, cavernas, montanhas. São ambientes que eu prezo muito e eu faço muito esforço sempre que necessário para que eles sejam mantidos, para que eles sejam conservados. Então, assim, eu acho que se as pessoas não valorizarem as florestas, os rios, a costa, os recifes, as montanhas, nós vamos realmente perder toda essa riqueza que a gente tem. E eu acho que uma coisa natural também, na hora que começar a faltar, a gente talvez já seja muito tarde, É só né? para você ver quantos nos celulares que a gente vê, né? Tantos cortes, né, de entrevistas e propagandas e isso. Quanto mais a gente vê as danças, a riqueza, os barcos, os carros, as casas, as Porsches, isso, aquilo outro, versus a valorização daquilo que a gente está falando. Um olhar mais da natureza. Eu Hum, brincando com meu filho, meus amigos, eu mesmo no campo, pisando na grama, jogando um peão, jogando, sabe, uma pipa, alguma coisa mais eu dentro comigo mesmo, integrando eu e natureza. Onde você está vendo isso? Proporcionalmente falando. O mundo muito. está muito rápido, muito acelerado. As pessoas querem, sabe, tudo para amanhã. Botando nessa balança a riqueza versus a natureza, versus a paz interior. Por isso que o mundo está muito doente, somente psicamente falando. Continuando para chegando já perto do fim da nossa entrevista, nunca se viu tanto afastamento de funcionários nas empresas por motivo da saúde mental, pelo excesso de ansiedade, como falamos, angústia, depressão e principalmente o burnout, que é o estresse excessivo. O Grupo Ambipar tem algum plano de programa de saúde mental voltado para os seus funcionários, visando ajudá-los no lado psíquico, para que com isso eles possam ter ganhos de energia, autoestima e, consequentemente, aumento de produtividade? Eu acho que um programa de saúde mental, né, de bem-estar dos colaboradores, ele, se ele visa a produtividade, ele acaba sendo uma coisa muito mal organizada, né? Acho que a gente inverte os objetivos. E lá no Grupo Ambipar, a gente tenta trabalhar muito com uma visão de desenvolvimento contínuo, né? Quando eu falo aqui a produtividade, é assim, é o ganho na vida de relação. E quando a gente fala vida de relação, Aham, não é só no trabalho, na família e na sociedade. Sempre esse tripé que a gente busca no Instituto Suavemente. Nós perfeito. somos trabalho, sim, porque a gente está falando de empresa, então a gente fala sempre em produtividade da empresa. Porque se a gente está falando de burnout, do afastamento, obviamente é aumento de estresse, Uhum. muitas vezes, a grande maioria é ligada ao excesso de trabalho, então é um link direto É, desse afastamento pelo burnout, pelo excesso de trabalho e, logicamente, os quantos de afeto, das coisas todas da vida dele. Mas a gente não pode esquecer que esse aumento de produtividade na produção do quê? Da felicidade da sua família, na harmonia familiar, consequentemente, na sociedade. Porque a gente sai na rua aqui, um querendo dar fechado no outro, dá tiro no outro, briga, qualquer coisa, já desloca todas as suas mágoas, as suas culpas no outro ser. É bem isso que eu estou falando. Mas como a gente passa mais tempo dentro do trabalho,
Isso. Então, a visão, o olhar, que é uma pergunta, é bem isso, nesses funcionários. Né? Eu entendo que, assim, Roberto, a gente tem essa visão muito do indivíduo, né? E da gente conseguir atender ao indivíduo, como você bem colocou, dessa forma plena, né? Então, assim, nós temos, sendo assim, super direto, hoje a gente tem a gente oferece o Gympass, a gente oferece, né, um apoio para atividade física, a gente tem iniciativas de exercício, de corrida em conjunto e tudo, mas a gente ainda não tem nada muito Isso amplo. aqui não. Hã? Isso aqui não. Não, não. Mas a gente tem o quê? Uma visão para entender quais são os problemas, quais Sim. são as necessidades, né? A gente tem um estudo sobre esses números, tudo. Porque o que eu acho que é importante, como você bem colocou, se a gente quiser ter o melhor das pessoas, a gente tem que oferecer o melhor para as pessoas. Investir nelas. Né? Exato. E esse investimento, olhando do lado corporativo, né? Eu vou conseguir, às vezes, ter muito pouca influência na relação com a família, enfim, alguma coisa fora do trabalho. Na Mas, sociedade, como que ele age perante esse ser na sociedade, ele com a exato. sociedade, né? Mas a gente, Você não tem nenhuma inferência nisso. nenhuma, muito difícil. Mas a gente consegue trabalhar, eu acho que isso é muito forte, com uma missão compartilhada, né? Com um sentido do trabalho que é feito, né? Então, eu entendo que isso é algo que a gente ainda precisa evoluir muito, mas é muito bacana quando a gente faz algumas consultas e a gente observa que a gente muitas vezes vê as pessoas assim, eu queria, enfim, ganhar mais, acho que é uma coisa que todo mundo quer. Eu Sim, queria, qualidade de vida, né? eu queria às vezes ter uma jornada menor, alguma coisa assim. Não gosto de fulano, ciclano e tal. Mas isso não se compara à admiração que as pessoas têm com o trabalho que é feito pela companhia. A gente consegue, né, mostrar para todos os nossos colaboradores que quando a Ambipar ela faz um treinamento ali das pessoas em resposta à emergência, ela vai estar evitando uma cidade de não ter acesso à água, porque o manancial dela foi contaminado. A gente vai evitar, às vezes, que uma estrada fique interditada Sim. durante vários períodos, gerando risco para todo mundo, né? Quando a gente está trabalhando com preservação de florestas, a gente está ajudando a evitar esses desastres que a gente está vendo. Então, assim, as pessoas, elas são muito movidas pelo que a gente faz, pelo nosso papel na sociedade. Aí daí, para a gente conseguir montar um programa, é algo muito mais desafiador que a gente precisa evoluir. Mas o que eu acho, assim, e um ponto que é importante e que é algo que a gente vem tentando trabalhar ao longo do tempo na MIPAR também, hoje eu estou falando isso porque foi algo que aconteceu hoje. Uma vez por mês a gente tem um encontro onde a gente convida todos os nossos colaboradores, né, virtualmente, para fazer uma discussão sobre um tema relevante dentro da Ambipar. E hoje foi sobre o Maio Amarelo, da questão dos acidentes, né, da segurança nas estradas. Quem foi o palestrante disso? A gente teve a nossa diretora da logística, da nossa unidade logística, e o nosso responsável pela saúde e segurança do trabalhador. E aí o que a gente o que é muito interessante assim, né, que a gente mostra para as pessoas, olha, o que você faz, né? Claro, tem implicações para a gente. Um acidente, um afastamento do problema é um problema para a companhia, mas o problema principal é a sua família. Você se acidenta, Sim. né? Quem vai ser mais prejudicado, quem vai sentir mais vai ser a sua família, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz de formação, de diálogo, de construção, a gente tenta fazer isso, né? Sempre de uma forma muito conversada, né? E tentando mostrar para as pessoas essa coisa dos fundamentos, né? Dos valores. Não adianta eu chegar para ela e falar, poxa, vou te dar aqui
uma salada, né, uma comida, eu vou te dar um espaço aqui, uma academia, uma mesa de ping-pong, se isso não tiver muito bem alicerçado em algo para falar assim, olha, você precisa ser, né, uma pessoa integral, com capacidade, Você né, falou tudo, quer completa. dizer, a pessoa, a integralidade, o ser íntegro na integralidade que as pessoas entendem aí fora, parece a questão de honestidade, não, a integralidade é a individuação que vem de Jung, entendeu? É unir esse meu consciente, que é muito pequeno, 10%, versus meu inconsciente, que é o manancial de informação, que é 90%. É tentar ao máximo unir essas coisas, íntegro, unir isso aqui. Porque não adianta você fugir para uma floresta, campo, ficar ali, tal, se minha cabeça está totalmente tomada daquilo que eu falei, dos meus traumas, meus medos, das minhas revoltas, das minhas depressões. Não adianta. Então, se você não fizer esse olhar interno e conseguir trabalhar esse lado psíquico, esquece. Por isso foi a origem da pergunta foi essa. Perfeito. Se existe algum... Estamos aqui para também dispostos para poder também Isso. ajudar, como, sabe, essa união, a integridade, a união das forças. É Né? isso aí. E finalizando, Rafael, o que é felicidade para você e o que seria um mundo ideal? Eu acho que o mundo ideal é difícil da gente dizer, mas eu gostaria de um mundo diferente. É uma resposta meio miss, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo, com tantas guerras, com tantos conflitos, eu acho que é algo que a gente precisa mudar radicalmente, porque a guerra, o conflito, desequilibra tudo, né? Não há nada sem paz, né? Então, realmente, a gente precisa de um mundo mais pacífico para a gente poder lidar com as outras questões que a gente tem. E eu acho que felicidade você colocou bem aí. Eu gosto muito da, no que eu leio e tal, daquela ideia da virtude, né? Então, eu acho que a felicidade é você ter um- uma percepção, né? Que a gente está caminhando para sermos mais virtuosos, né? Eu fico muito feliz quando, às vezes, eu tomo uma decisão ou faço alguma coisa e eu falo, poxa, isso aqui está sendo positivo. Eu acho que a soma desses momentos vai construindo a felicidade. Sua consciência e suas atitudes, né? Estando plena, se traz uma amplitude de felicidade, né? Bem-estar, né? Exatamente. Antes de terminar, falando sobre o Instituto Suavemente, que é uma plataforma de saúde mental composta por mais de 40 profissionais, entre psicólogos e psicanalistas, altamente capacitados, com o objetivo principal de atuar dentro e fora das empresas, tratando das questões psíquicas e emocionais dos indivíduos, questões essas como ansiedade, angústia, medos, lutos, depressão, burnout, entre outros sintomas patológicos da nossa vida. Nossa meta é trazer de volta a autoestima perdida das pessoas, fazendo que eles tenham ganhos de energia psíquica, resultando no aumento de produtividade no trabalho, bem como na sua vida de relação, como falado aqui, na família e na sociedade. Rafael Tello, muito obrigado por essa maravilhosa entrevista, muita informação nova aqui para a nossa audiência, o nosso público. Fico muito honrado em tê-lo aqui e ter tido esse prazer de ter entrevistado. Uma satisfação, muito feliz. Adorei aí a experiência e pode contar comigo e com a Ambipar sempre. Agradeço todo o grupo Ambipar, tá? E por estar fazendo esse magnífico trabalho onde se trata do meio ambiente. Obrigado. Obrigado.